Existe um tipo de cansaço que não aparece de repente. Ele não chega como um colapso imediato. Não se manifesta como um evento isolado capaz de interromper a vida de forma clara, visível ou dramática. Ele não exige atenção imediata. Não provoca alarme. Não gera urgência. Ele se forma aos poucos, de maneira gradual, silenciosa, quase imperceptível. Enquanto isso, tudo ao redor continua funcionando. A rotina segue, as responsabilidades continuam, as expectativas permanecem. Nada parece fora do lugar. No início, os sinais são discretos demais para serem levados a sério. É apenas menos disposição ao acordar. Uma resistência leve para iniciar tarefas que antes pareciam simples. Uma sensação estranha de que tudo exige um pouco mais de esforço do que antes. O foco já não se sustenta por tanto tempo. A mente se dispersa com mais facilidade. Pensamentos, antes organizados, passam a se embaralhar. Decisões simples começam a exigir mais reflexão, mais análise, mais energia. Você percebe que pensa mais para chegar às mesmas conclusões. O esforço aumenta, o resultado não acompanha. Nada disso parece grave. Nada disso parece justificar preocupação. Afinal, você continua funcionando. Você continua entregando. Continua respondendo. Continua cumprindo compromissos. Externamente, tudo parece normal. Depois, surge algo ainda mais sutil. A perda de presença. Você está fisicamente ali, mas mentalmente distante. Executa tarefas no automático. Cumpre obrigações sem envolvimento real. Participa de conversas sem sentir que está, de fato, presente. Age mais por hábito do que por escolha consciente. Ainda assim, você continua funcionando. Resolve problemas. Mantém compromissos. Entrega o que é esperado. Para quem observa de fora, não há sinal evidente de que algo esteja errado. Nada parece fora do lugar. Internamente, porém, algo começa a se desgastar de forma constante. Não é um colapso, não é uma quebra súbita, é uma erosão, um desgaste progressivo que não chama a atenção porque não interrompe a rotina, ele apenas a torna cada vez mais pesada. Os estoicos nunca chamaram isso de fraqueza, nunca trataram esse estado como falha pessoal, falta de caráter ou deficiência moral. Eles chamaram isso de erro de estrutura mental, não uma falha de esforço, não uma incapacidade individual, mas uma mente mal organizada, tentando sustentar cargas excessivas por tempo demais. Quando falamos de estoicismo como uma forma de evitar burnout, depressão e esgotamento mental, não estamos falando de cura rápida, nem de alívio emocional imediato, nem de frases motivacionais. Estamos falando de estrutura interna, de aprender a organizar a mente antes que a pressão constante transforme desgaste em colapso silencioso. Este conteúdo não é sobre se sentir melhor rapidamente. É sobre impedir que a mente perca direção, critério e autonomia. É sobre evitar que alguém continue funcionando externamente enquanto, por dentro, já perdeu estabilidade. O estoicismo não entra depois do colapso. Ele entra antes, como prevenção silenciosa, como reorganização interna, como retorno ao governo de si. Epicteto observou algo que atravessou séculos sem perder validade. Algo simples, mas estrutural. Ele percebeu que o ser humano raramente sofre apenas pelo que acontece. O sofrimento mais persistente não nasce do evento em si. Nasce do que continua acontecendo dentro da mente, depois que o fato já passou. O evento termina. A situação se encerra. O episódio chega ao fim. Mas a mente não encerra. Ela permanece ativa. Ela retorna ao mesmo ponto. Ela revive a mesma cena. Ela reorganiza o passado como se ainda houvesse algo a corrigir. A mente revisita conversas antigas, reanalisa decisões passadas, repassa palavras, tons, gestos, constrói versões alternativas do que poderia ter sido dito, do que poderia ter sido feito, do que poderia ter sido evitado, e, ao mesmo tempo, projeta o futuro, simula cenários, antecipa riscos, constrói hipóteses, imagina consequências, prevê fracassos,
Antecipa perdas que talvez nunca existam. Esse movimento contínuo não é neutro, ele exige energia real. Cada repetição mental consome esforço. Cada antecipação mantém a mente em alerta. Cada simulação ocupa espaço interno que poderia estar vazio. E nenhum desses movimentos produz solução concreta. Os problemas não são resolvidos. Eles apenas continuam presentes dentro da mente. Você não enfrenta os desafios apenas quando eles surgem. Você os revive muitas vezes depois. Você os carrega para momentos em que nada pode ser feito a respeito deles. Leva para o descanso. Leva para o silêncio. Leva para a noite. Esse é o peso invisível que conduz ao esgotamento. Não é o trabalho em si. Não é a responsabilidade em si. É o excesso de processamento mental sem critério. Epicteto expressou isso de forma direta. Ele dizia que não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre as coisas. Essa frase não é um conselho emocional. É um diagnóstico estrutural. Ela aponta que o desgaste raramente vem do fato bruto. Ele vem da interpretação contínua, repetida, ampliada. A mente interpreta, reinterpreta, reforça. E quanto mais interpreta, mais peso adiciona ao que já aconteceu. Burnout, nesse sentido, não é excesso de tarefas. É excesso de interpretação. É excesso de ruminação. É a mente voltada contra si mesma. Você não apenas vive o problema. Você o prolonga. Você o transporta para momentos em que ele já não existe na realidade externa. E, sem perceber, começa a viver mais dentro do problema do que dentro do presente. Os estoicos chamavam isso de perda do governo interno. A mente deixa de escolher conscientemente o que merece atenção e passa a reagir a tudo de forma indiscriminada. Tudo parece urgente. Tudo parece importante. Tudo parece exigir resposta imediata. Esse estado não surge do nada. Ele é aprendido. O mundo moderno ensinou que controle é virtude, que prever tudo é maturidade, que antecipar riscos é sinal de inteligência. Planejamento extremo, previsão constante, simulações infinitas. À primeira vista, isso parece responsabilidade. Mas os estoicos viam esse comportamento com extrema cautela. Epicteto ensinava que existem coisas que dependem de nós, e existem coisas que simplesmente não dependem. Essa distinção não era abstrata, era prática. Quando ela se perde, a mente entra em sobrecarga permanente. Você tenta controlar resultados, tenta controlar percepções, tenta controlar reações alheias, tenta controlar o futuro, tenta controlar o que nunca esteve sob seu domínio. Cada tentativa frustrada consome energia. E como essas tentativas quase sempre falham, o desgaste se acumula. Silenciosamente, progressivamente. O esgotamento mental não surge porque você não aguenta mais. Ele surge porque você insiste em carregar o que nunca foi sua responsabilidade controlar. O estoicismo não pede menos responsabilidade. Ele pede responsabilidade bem distribuída. Agir com excelência no que depende de você. Aceitar com lucidez o que não depende. Essa separação simples, quando ignorada, cobra um preço alto da mente. Porque a mente que tenta controlar tudo não descansa nunca. Ela vive em alerta, em vigilância, em antecipação constante. E nenhuma mente consegue sustentar esse estado por tempo indefinido. Marco Aurélio é um exemplo difícil de ignorar. Ele não foi apenas um pensador estoico. Foi imperador do maior império de seu tempo, governou sob pressão constante, guerras prolongadas, crises políticas, epidemias, instabilidade permanente. Ainda assim, suas meditações não são textos de exaustão emocional. Não são registros de colapso interno. São anotações de organização mental, de alguém tentando preservar estrutura interna em meio ao caos externo. Isso não aconteceu por acaso. Marco Aurélio não confundia dever com autodestruição. Ele compreendia que cumprir uma função não exige destruir a própria mente. Ele sabia que o dever precisa de limites internos para ser sustentável. Em suas anotações, ele se lembrava constantemente de algo essencial, que tinha poder sobre a própria mente.
mas não sobre os eventos externos. Essa distinção era o que tornava o dever possível, sem colapso interno. Quando essa separação não existe, o dever se transforma em punição psicológica. A responsabilidade vira culpa constante. A cobrança vira ataque contínuo contra si mesmo. A mente passa a se vigiar o tempo todo. Nada é suficiente. Nada é encerrado. Nada é permitido descansar. O erro moderno está exatamente aqui. Transformar responsabilidade em castigo interno. Cobrança contínua. Autocrítica sem critério. Culpa que não se resolve em ação concreta. Os estoicos viam isso como ignorância prática. Responsabilidade sem limite não é virtude, é imprudência. Cumprir o dever exige clareza. Sustentar o dever exige limites internos. Sem esses limites, o esforço deixa de fortalecer. Ele começa a consumir, e o esgotamento deixa de ser uma possibilidade futura. Ele se torna uma consequência inevitável. A mente humana não se esgota apenas pelo que faz. Ela se esgota, principalmente, pelo que não consegue encerrar. Quando uma tarefa termina externamente, mas continua ativa internamente, ela segue consumindo energia. O corpo pode parar. O dia pode terminar. O descanso pode começar. Mas a mente continua. Pensamentos não concluídos. Decisões não fechadas. Cobranças internas sem resolução. Tudo permanece ativo em segundo plano. Esse movimento contínuo não é produtividade, é desgaste invisível. É por isso que tantas pessoas descansam fisicamente e ainda assim acordam cansadas. O corpo repousa, a mente não. Marco Aurélio percebia isso claramente. Por isso, ele se lembrava de não permitir que o dever invadisse tudo. Ele escrevia para si mesmo que a mente precisa permanecer simples. Não simples no sentido de superficial, mas simples no sentido de não carregar o que não é necessário. Ele sabia que o excesso de peso mental não torna ninguém mais responsável, apenas mais frágil. O erro comum é acreditar que quanto mais alguém se cobra, mais responsável se torna. Os estoicos viam o oposto. Cobrança sem limite corrói o critério. Ela não melhora a ação. Ela enfraquece a mente que deveria agir. Sêneca reforçava esse ponto ao observar que grande parte do sofrimento humano vem da incapacidade de encerrar. Encerrar pensamentos. Encerrar preocupações. Encerrar exigências internas. Quando nada se encerra, tudo permanece aberto. E uma mente com tudo aberto não descansa nunca. Marco Aurélio sabia que preservar o governo interno era mais importante do que responder a cada estímulo externo. Ele entendia que, ao perder o governo da mente, qualquer vitória externa se tornaria vazia. Esse entendimento é o que separa dever de autodestruição. Responsabilidade de punição interna. O estoicismo não pede menos compromisso. Ele pede compromisso lúcido. Compromisso que reconhece limites. Compromisso que sabe encerrar. Compromisso que preserva continuidade interna. Sem isso, o dever deixa de ser virtude e passa a ser um caminho lento de desgaste psicológico. Sêneca observou algo que permanece atual mesmo séculos depois. Ele percebeu que grande parte do sofrimento humano não nasce do que acontece, nasce do que antecipamos. A mente humana tem uma tendência constante a sair do presente. Ela se projeta para a frente. Ela imagina cenários, constrói hipóteses, amplia riscos e reage como se tudo já estivesse acontecendo agora. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa afirmação não era poética, era descritiva. Ele observava como a mente se desgasta não pelo evento em si, mas pela repetição antecipada do sofrimento. Sofremos antes do que ainda não ocorreu. Sofremos durante a expectativa. Sofremos depois, revisitando mentalmente o que já passou. Em muitos casos, sofremos mesmo quando nada acontece. A mente cria um estado permanente de alerta. Ela se prepara para ameaças que talvez nunca se concretizem. Esse estado não é descanso, é tensão contínua. E tensão contínua corrói a estrutura interna. Esse hábito mental gera ansiedade crônica.
Não uma ansiedade pontual, ligada a um evento específico, mas uma ansiedade difusa, constante, sem objeto claro. A mente está sempre em preparação, sempre em vigilância, sempre esperando o próximo impacto. Isso consome energia mental de forma constante. E quando essa energia não é reposta, o esgotamento se instala, não de forma abrupta, mas progressiva. O erro comum é confundir essa antecipação constante com responsabilidade. Planejar é necessário, antecipar sofrimento não é. Sêneca fazia essa distinção com clareza. Planejar é uma ação no presente, é pensar no que pode ser feito agora para reduzir riscos futuros. Antecipar sofrimento é viver mentalmente um futuro que ainda não existe, e isso não produz solução, apenas desgaste. Quando você planeja, atua. Quando você antecipa sofrimento, apenas consome energia sem retorno. Epicteto reforçava esse ponto ao insistir que a mente deve se ocupar do que pode ser feito agora. Com os recursos disponíveis agora, tudo o que ultrapassa isso se transforma em ruído mental. E ruído constante enfraquece a estrutura interna. A mente que vive no futuro não descansa no presente. Ela não se estabiliza. Ela não se ancora. Ela perde continuidade. Com o tempo, esse estado se torna normal. A pessoa se acostuma a viver em antecipação, a viver em alerta, a viver em tensão. E quando a tensão se torna habitual, ela deixa de ser percebida como problema. Os estoicos jamais normalizaram isso. Para eles, uma mente em vigilância constante não é uma mente forte. É uma mente em risco. A força para os estoicos estava na estabilidade, na capacidade de permanecer presente, de agir quando necessário e de descansar quando possível. Uma mente que nunca descansa não sustenta clareza por muito tempo. Sêneca alertava que viver constantemente no futuro é uma forma de perder a vida, porque o presente é o único espaço onde a ação real acontece. Tudo fora dele é projeção. E projeção contínua desorganiza a mente. Com o tempo, a pessoa sente que está sempre atrasada, sempre correndo, sempre devendo algo a si mesma ou aos outros, mesmo quando não há urgência real. Essa sensação é um dos sinais mais claros do desgaste mental. Não porque o mundo exige demais, mas porque a mente se colocou em estado permanente de antecipação. O estoicismo não propõe ignorar o futuro, propõe não morar nele, planejar sem se aprisionar, agir sem antecipar sofrimento, aceitar que nem tudo pode ser previsto ou controlado. Essa aceitação não é resignação, é economia de energia mental. Quando a mente abandona a necessidade de antecipar tudo, ela recupera espaço. E espaço é o que permite estabilidade. Sem espaço, toda dificuldade parece ameaça. Com espaço, a mente responde com mais clareza. Esse ajuste não elimina problemas, mas impede que eles ocupem todo o espaço interno. É assim que o estoicismo protege contra o esgotamento, não removendo desafios, mas impedindo que a mente se desgaste antes mesmo de enfrentá-los. Existe um ponto em que a mente já não sofre por excesso de problemas, ela sofre por excesso de ruído, ruído mental, ruído emocional, ruído de expectativas. Os estoicos compreendiam isso com muita clareza. Por isso valorizavam profundamente o silêncio, não como isolamento social, não como fuga do mundo, mas como disciplina mental deliberada. O silêncio cria espaço, e espaço devolve critério. Sem espaço, a mente reage. Com espaço, a mente escolhe. Musônio Rufo ensinava que o caráter se forma longe do espetáculo, longe da necessidade de validação constante, longe da comparação permanente. Quando a mente está sempre exposta, sempre reagindo, sempre se explicando, ela perde forma. Ela se adapta a estímulos externos em vez de seguir critérios internos. O silêncio não é ausência de vida, é ausência de interferência. É nesse espaço que a mente volta a ouvir seus próprios limites, volta a perceber quando está indo longe demais. Sem silêncio, toda tentativa de mudança se torna superficial. A motivação aparece, depois desaparece.
O esforço começa, depois se quebra. Porque não há estrutura interna suficiente para sustentar a mudança, mas quando o silêncio se estabelece, algo muda. A mente recupera a direção, ela passa a escolher melhor onde investir energia, o que merece atenção, o que pode ser deixado de lado, o que exige ação, o que pode ser aceito. Nesse ponto, fica clara uma diferença essencial, a diferença entre aguentar e sustentar. Aguentar é sobreviver no curto prazo, é empurrar os dias com força de vontade, é funcionar apesar do desgaste. Sustentar é diferente. Sustentar é permanecer inteiro no longo prazo, é continuar sem se consumir. Burnout surge quando alguém aguenta demais, sem jamais reorganizar a própria estrutura interna. O estoicismo ensina o oposto: organizar primeiro, agir depois. Antes de aumentar o esforço externo, é preciso reduzir o excesso interno. Antes de exigir mais de si, é preciso retirar o que não é essencial. Existe um momento sutil, mas decisivo, em que a mente deixa de ser um campo de batalha e volta a ser casa. Isso não acontece por mudanças externas dramáticas, acontece quando o excesso é retirado, quando o critério retorna, quando o silêncio reaparece. Os estoicos falavam pouco sobre conforto emocional. Falavam muito sobre habitar a própria mente sem conflito constante. Esse estado não é entusiasmo, não é euforia, é estabilidade. Uma mente estável não é insensível, ela é governável. Ela não se perde em extremos. Ela não reage a tudo. Ela mantém continuidade mesmo sob pressão. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que nada externo era importante o suficiente para justificar a perda da própria integridade interior. Essa ideia não era abstrata, era prática. Ele sabia que ao perder o governo da mente, qualquer vitória externa se tornaria vazia. Quando a mente se estabiliza, o valor pessoal deixa de depender exclusivamente de desempenho, reconhecimento ou aprovação. Errar deixa de ser ameaça existencial. Descansar deixa de parecer fracasso. Limites deixam de ser vistos como fraqueza. Essa mudança preserva a energia mental. Impede que o erro se transforme em auto-ataque contínuo. A longo prazo, isso cria continuidade, a capacidade de seguir adiante sem se consumir, de sustentar escolhas ao longo do tempo, de permanecer inteiro mesmo quando a vida exige esforço. Burnout, depressão e esgotamento mental não surgem apenas do excesso de demandas externas. Eles surgem quando a mente perde essa continuidade. Quando cada dia é vivido como uma batalha isolada, sem estrutura que sustente o todo. Os estoicos viam a vida como prática contínua, não como sucessão de picos emocionais. Essa visão protege tanto do desespero quanto da euforia excessiva. Ambos são formas de instabilidade. Ambos consomem energia. A mente reconstruída estoicamente não busca sentir-se bem o tempo todo. Busca manter-se lúcida. Busca manter-se governável. Busca manter-se capaz de escolher com clareza, mesmo quando a pressão aumenta. Essa capacidade não chama a atenção, não gera espetáculo, mas sustenta uma vida mental habitável. No fim, tudo retorna à mesma ideia central que atravessa toda a filosofia estoica. Antes de tentar mudar o mundo, é preciso organizar a própria mente. Antes de buscar controle externo, é preciso recuperar o governo interno. O estoicismo nunca prometeu eliminar a dor. Prometeu algo mais honesto. Impedir que a dor desorganize quem você é. Burnout não é fraqueza. Depressão não é falha moral. Esgotamento mental não é falta de caráter. Na maioria das vezes, é apenas o resultado de uma mente tentando sustentar cargas que não lhe pertencem. Os estoicos chamavam isso de perda do governo interno. E tudo o que ensinavam partia desse ponto. Este não é um conteúdo para consumo rápido. É um conteúdo para retornar quando a pressão começar a parecer normal demais. Se essa forma de pensar faz sentido para você, o restante do canal foi construído com o mesmo critério. Não para animar, não para entreter, mas para reorganizar. Porque, para os estoicos, o verdadeiro colapso nunca foi cair. Foi perder o governo de si mesmo.